Sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo. Como vocês podem ver na tela, foram encerrados os jogos de hoje, da quarta-feira, dia 15. Com isso, nós temos aqui os resultados dos jogos. Vou dar uma passada rápida. 5-1 Palmeiras no Bragantino, Flamengo 3-0 no Botafogo, Mirassol 3-1 no Internacional, 1-1 Sport Ceará, 1-1 Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro, 2-0 Vasco no Fortaleza fora de casa e 3-1 Santos no Corinthians. Bom, já tá virando a madrugada. Eu não sei se eu solto esse vídeo agora na madrugada de quarta-feira ou se eu solto amanhã, quinta-feira pela manhã. Porém, eu vou decidir isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou analisar 5 jogos, vou trazer os dados e estatísticas desses jogos. Eu fiz o pós-jogo de Palmeiras contra o RB Bragantino e do Botafogo contra o Flamengo em vídeos separados que eu soltei mais cedo. Agora eu vou falar sobre os restantes aqui dos jogos. Vamos dar uma passada aqui nesse Internacional e Mirassol. Como vocês podem ver, o Mirassol venceu mais um jogo em casa, fazendo uma campanha espetacular, extraordinária. Bom, o Mirassol abriu para cá com o Neto. O Internacional empatou aos 38 do primeiro tempo com o Thiago Maia. Reinaldo, Aquile, virou pro Mirassol. E o Negueba acabou fazendo o terceiro gol. Vamos dar uma olhada nas estatísticas dessa partida aqui. Posse de bola, como vocês podem ver, o Mirassol teve 55%, o Internacional 45%, 13 chutes do Mirassol contra 6 do Internacional, 4 finalizações no gol do Mirassol contra 3 do Inter, 2 grandes chances do Mirassol contra 1 do Inter, 2 grandes chances perdidas do Mirassol contra nenhuma do Inter. Esse jogo aqui ainda poderia ter sido 5, caso o Mirassol convertesse. 416 passes do Mirassol, com 86% de aproveitamento. Foi um time que troca muito passe. 328 passes do Internacional, 82% de aproveitamento. 12 faltas do Mirassol contra 16 do Inter. 7 escanteios do Mirassol contra 2 do Inter. Como vocês podem ver no campeão aqui do lado esquerdo, tem a marca das finalizações. Está marcado aqui de onde foram as finalizações dos dois clubes. Agora vamos dar uma olhada aqui nas notas dos times nesse jogo. Vamos lá. O destaque do Mirassol foi o Reinaldo. Olha ele, cara, um gol e uma assistência. Teve a maior nota do jogo, 8.3. O destaque do Internacional no jogo foi o Thiago Maia, que fez o gol, 7.5. Destaque negativo foi o goleiro do Inter, Antony, tomou 4.4. Os jogadores que vieram do banco, o Christian Renato foi o destaque do Mirassol, com 7.3, deu uma assistência no jogo. E aqui os jogadores do Inter que saíram do banco. O técnico do Mirassol é o Rafael. E o técnico do Internacional, o Ramon Dias, que chegou há pouco tempo. Vocês podem ver aqui o Negueba, que marcou o gol, tomou 7.8. O Neto, que fez o gol também, 8.2 para a equipe do Mirassol. O lateral direito do Mirassol, o Daniel Borges, tomou nota 8.3. Foi um dos destaques do jogo aqui também. Tem o Muralha no gol com 7.2. O Internacional, o Vitão foi abaixo, 5.7. O Mercado, 5.5. O Gabriel, zagueiro, 5.9. Da nota deles dá pra você ver que a linha defensiva foi muito mal no jogo. O Vitinho foi o atacante do Inter, tomou 6.3. O Romero, 6.6. O Alan Patrick, 6.3. Bruno Henrique, 6.4. Aguirre, 6.4. Dá pra ver bem a diferença dos dois clubes, né? De como foi o jogo, só pelas notas. O Gabriel foi substituído no início do jogo, por isso que a nota dele tá baixa. E no banco de reserva do Internacional não teve muito destaque, como vocês podem ver aqui. É realmente muito surpreendente esse time do Mirassol. Você vê aqui pelas notas que todo mundo joga bem. Você vê que são poucas notas baixas aqui no time. É realmente algo a ser estudado por bastante tempo. Como um time com pouco orçamento, jogadores que seriam preteridos pela maioria dos times de Série A, está fazendo o que está fazendo na quarta colocação para se classificar direto para a Libertadores. Só aplausos ao Mirassol, à gestão, ao técnico. O Rafael Guanais está fazendo um trabalho espetacular na frente do Mirassol. E o Inter tentando se recuperar com o Ramon Dias. E essa aqui foi a análise desse jogo. Vamos agora para a próxima análise. Bom, como vocês podem ver, a próxima partida a ser analisada já está na tela. O clássico nordestino entre Sport e Ceará, clássico regional. A gente vai dar uma analisada aqui nas estatísticas desse jogo. O Sport segue na lanterna, o Ceará conquistou um ponto fora de casa, segue ali sem muito susto de rebaixamento,
fazendo sua parte no campeonato, sem correr muito risco. Bom, o Sport teve 58% de posse de bola contra 42% do Ceará, 17 chutes do Sport, 15 chutes do Ceará, bastante alto o número de finalizações no jogo, 6 finalizações no gol do Sport e 8 finalizações no gol do Ceará, 7 grandes chances do Sport e 1 do Ceará, 6 grandes chances perdidas do Sport e nenhuma do Ceará. Caraca, você tem 7 grandes chances e tem 6 chances desperdiçadas, velho. É realmente digno de lanterna esses números aqui do Sport. 343 passes do Sport com 84%, 226 passes do Ceará com 78%, número baixíssimo aqui. 13 faltas do Sport, 17 do Ceará, 5 escanteios para o Sport, 4 escanteios para o Ceará. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, está marcado aqui as finalizações de cada clube no campo. Cara, esse jogo aqui teve bastante finalizações, vocês podem ver aqui. Analisando esse campinho, a gente percebe que o Sport consegue criar chances, mas não consegue fazer gol. Vamos agora dar uma analisada nas notas dessa partida. Como vocês podem ver aqui na tela, o destaque do jogo foi o goleiro Bruno, do Ceará, que tomou nota 7.8. Destaque do Sport no jogo com a maior nota foi o Lucas Lima, que deu uma assistência, 7.7. Aqui os jogadores que vieram do banco, Pedro Raul, foi o destaque do Ceará com 7.3, entrando no jogo para dar uma assistência. O destaque do Sport foi o Igor Cariús, que veio do banco e fez um gol. Mais destaques aqui no jogo, o Pedro Raul, que fez um gol pro Ceará, 7.6. O Galeno, 7.8. O Lourenço no meio campo, com 7.5. Do Sport, tirando o Lucas Lima, a gente tem o goleiro Gabriel, que é um bom goleiro, que tomou 7.5. O Augusto aqui no meio campo com 7.3. O Cândido na lateral com 7.3. O Aderlan, 7.1. Como vocês podem ver aqui no campinho, essas foram as notas dos jogadores. E agora a gente vai dar uma analisada no próximo jogo. Bom, o próximo, como vocês podem ver aqui na tela, é o Clássico Mineiro. O jogo foi 1-1. O gol do Atlético foi do Juan e o gol do Cruzeiro foi do Matheus Pereira. A gente vai dar uma analisada agora aqui nas estatísticas desse jogo. Vamos lá. O Atlético Mineiro teve 61% de posse de bola, 23 chutes no gol contra 4 do Cruzeiro, número baixo do Cruzeiro. 4 chutes o Galo acertou no gol e o Cruzeiro acertou 2. Uma grande chance de gol para cada lado. Uma grande chance de gol perdida para o Atlético e o Cruzeiro não teve nenhuma. 376 passes certos do Galo com 88% de aproveitamento. 204 passes do Cruzeiro com 77% de aproveitamento, 20 faltas para o Galo, 15 para o Cruzeiro, 2 escanteios para o Galo e 1 escanteio para o Cruzeiro. Como vocês podem ver aqui na tela, do lado esquerdo, o campinho com a marca das finalizações das equipes no jogo. O Galo teve bastante chute de fora da área, bastante finalização no jogo, 23. O Cruzeiro teve apenas 4 finalizações, uma que foi o gol aqui dentro da área e as outras todas de fora da área. Realmente o gráfico impressiona aqui com a quantidade de chutes a gol do Atlético Mineiro. Muitas chances de fora da área. Vamos dar analisada agora aqui nas notas do jogo. Bom, como vocês podem ver aqui, a maior nota do jogo foi do Juan, o zagueiro do Atlético, com 7.9. O Arana deu assistência, tomou 7.2. O Dudu, 7.2. O meio campo do Galo, Fausto Vera, 6.9. Gabriel Menino, 5.9. O Scarpa jogou pela direita, tomou 7.3. O Cruzeiro, o Cássio tomou uma nota baixa, 5.9. O Matheus Pereira foi o destaque do Cruzeiro no jogo, fez um gol, 7.6. Caio Henrique foi expulso do jogo, 5.9. Tomou uma nota baixa por causa do cartão vermelho. Como vocês podem ver aqui, os jogadores que vieram do banco, não tivemos muitos destaque. Bom, rapaziada, como vocês podem ver, clássico é clássico, um jogo sempre muito pegado, muito difícil. O Galo tá tentando se recuperar no campeonato. O Cruzeiro tá tentando também alcançar o Palmeiras e o Flamengo, mas está ficando cada vez mais distante. O Cruzeiro faz bons jogos fora de casa, mas nesse jogo a gente viu as estatísticas. O Cruzeiro não foi muito ofensivo. Bom, rapaziada, agora a gente vai analisar o próximo jogo. Jogo na tela, Fortaleza e Vasco. Vasco venceu Fortaleza fora de casa por 2-0. É um jogo que teve 3 expulsões, 2 do Vasco e 1 do Fortaleza. Como vocês podem ver aqui, o gol do Vasco foi marcado pelo Ryan e pelo David. E o gol do Fortaleza foi marcado pelo Barreiro. Vamos dar uma olhada nas estatísticas desse jogo aqui. O Fortaleza teve 55% de posse de bola. O Vasco teve 45%. 27. Caraca, 27 chutes do Fortaleza no jogo contra apenas 6 do Vasco. 9 chutes o Fortaleza acertou no gol.
O Vasco acertou apenas 3 e fez 2. 4 grandes chances criadas pelo Fortaleza no jogo e 2 do Vasco. 4 grandes chances de gol perdida pelo Fortaleza, somente uma do Vasco. 359 passes e 84% de aproveitamento do Fortaleza. 305 passes trocados pelo Vasco e 82% de aproveitamento. 16 faltas do Fortaleza contra 9 do Vasco. 10 escanteios pro Fortaleza contra 2 do Vasco. Caraca, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo no campinho do jogo. Olha isso, olha o mapa de finalizações do Fortaleza. Que absurdo isso. 27 chutes, mano. Chute de dentro da área, de fora, da meia-lua, da pequena área. E o Vasco teve somente 6 chutes e acertou 2 chutes num gol e acabou fazendo 2 gols. Realmente é algo impressionante essa marca, que o futebol é assim, cara. Se você não fazer, o adversário vai fazer o dele. Você precisa ser cirúrgico e não desperdiçar muitas oportunidades. Vamos dar uma olhada agora nas notas desse jogo aqui. Bom, como vocês podem ver, o Léo Jardim foi o destaque do jogo, com a nota de 9.3. Felipe Coutinho tomou a nota de 7.8, deu uma assistência. O Ryan, 8.1, fez um gol. O Barros no meio-campo, 7.8. O Hugo Moura foi expulso, tomou nota baixa, 5.5. O Moreira, 7.1. Já na equipe do Fortaleza, o Mancuso tomou nota 7.1. O Pochettino, 7.3. Breno Lopes, 7.4. Kusevich foi expulso do jogo. O Sacha tomou nota 7.3 no meio-campo. O Lucero, atacante, tomou nota baixa, 5.7. Vamos dar uma analisada aqui no banco de reserva. O jogador que entrou, o Adam Barreiro, no Fortaleza, atacante, foi expulso. E o defensor Vitor Luiz do Vasco também foi expulso nesse jogo. Vale ressaltar o destaque pro David aqui do Vasco, que entrou e fez um gol. Rapaziada, o Vasco com esse resultado dá uma respirada ainda maior na luta contra o rebaixamento. E o Fortaleza se afunda ainda mais na zona. Creio que a situação está cada vez mais difícil para o Fortaleza. Está se distanciando bastante do primeiro time que fora da zona de rebaixamento, que é o Santos. E é um seríssimo candidato a cair para a segunda divisão. Bom, o próximo jogo já está aqui na tela. Clássico Paulista, Corinthians e Santos. Santos venceu o Corinthians pelo placar de 3-1. Primeiro gol marcado pelo Santos foi do Rafael. Segundo gol pelo Barreal. E o terceiro pelo Rolizer. Gol marcado pelo Corinthians foi do Ranieri. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui dessa partida. Bom, 38% de posse de bola para o Santos, 62% para o Corinthians, 19 chutes no gol do Santos, 5 chutes a gol para o Corinthians, 5 finalizações certas no gol para o Santos, uma somente para o Corinthians, uma grande chance de gol criada para o Santos e uma também para o Corinthians. O Santos não desperdiçou nenhuma grande chance, o Corinthians desperdiçou uma. 207 passes do Santos no jogo, com 78% de aproveitamento. 384 passes do Corinthians, com 82% de aproveitamento. 22 faltas do Santos no jogo, contra 12 do Corinthians. 5 escanteios para o Santos no jogo, contra 4 para o Corinthians. Como vocês podem ver, no campinho à esquerda, as finalizações dos dois clubes no jogo. Cara, as partidas de hoje tiveram um número gigantesco de finalizações no gol, hein? A rapaziada tava querendo fazer gol hoje, velho. Impressionante. O Brasileirão tem um nível baixo de finalizações no gol, mas nessa rodada, até agora, os times realmente quiseram fazer gols, hein? O Santos chutou de tudo que foi jeito, olha isso. 19 finalizações, vocês podem ver aqui, já tá marcado no jogo de onde foram. E o Corinthians deu apenas 5 chutes, número baixo aqui pro Corinthians, jogando fora de casa. Vamos dar agora uma analisada aqui na escalação e nas notas dos jogadores do jogo. O destaque do jogo foi o Zé Rafael, com 8.6, maior nota do jogo. O outro destaque do Santos foi o Rolizer, com 8.4, fez um gol. O Barreal também fez um gol, 8.4. O Rolizer quer dizer 8.3. O João Schmidt, 7.8, deu uma assistência. O Guilherme tomou nota 7. Vamos lá, o destaque aqui do Corinthians no jogo foi o Mateuzinho, 7.7. O Ranieri também. O Mateuzinho deu assistência e o Ranieri fez um gol. O Ranieri também tomou nota 7.7. De resto, os jogadores do Corinthians foram notas baixas. Você pode ver o Yuri Alberto com 5.8. O Gui Negão com 5.9. O goleiro do Corinthians 5.2. O Felipe. O Gustavo Henrique tomou cartão amarelo, tomou nota 6.8. A gente vê aqui agora os jogadores que entraram em campo. Não teve muito destaque. Destaque para o Memphis Depay, que voltou depois da data FIFA. Entrou em campo para jogar um pouco essa partida aí. Mas o Santos conseguiu um resultado
excelente. O Santos contra o Corinthians não tem um retrospecto muito bom, mas conseguiu vencer, se afastar da zona de rebaixamento. Enfrenta o Vitória na próxima rodada, confronto direto. Porém, o Santos conseguiu fazer o seu papel e o Corinthians perdeu, precisa se recuperar no campeonato. Tá em uma baixa. Final do ano tem semifinais da Copa do Brasil. Vai enfrentar um time que é difícil de ser batido, o Cruzeiro. Precisa se recuperar no campeonato para conseguir melhores colocações. Foi um time reserva hoje, como vocês podem ver. Bastante desfalque o Corinthians. Bom, agora eu vou analisar a tabela para a gente ver como ficou após os jogos de hoje, dessa quarta-feira. Amanhã tem um complemento da rodada, os outros times que faltam jogar, para a gente ter um panorama completo de como vai ficar a tabela após essas partidas. Primeiro é o Palmeiras com 61, segundo é o Flamengo com 58, os dois com 27 jogos. O Cruzeiro tem 28 jogos, 53 pontos. O Mirassol é o quarto com 49. O Botafogo é o quinto com 43. O Bahia é o sexto também com 43. O sétimo Fluminense com 38. São Paulo oitavo com 38. O Vasco em nono com 36, como vocês podem ver. O Red Bull Bragantino também em décimo com 36. 11º Ceará com 35. 12º Corinthians com 33. 13º Grêmio com 33. 14º Atlético Mineiro com 33. 15º Internacional com 32. 16º Santos 31. Primeiro time fora da zona. Primeiro time aqui dentro da zona é o Vitória com 25. A distância já está em 6 pontos. Vitória joga amanhã contra o Bahia, um clássico. Fortaleza 24 pontos, perdeu hoje. Juventude 23, ainda joga. E o Sport empatou hoje com o Ceará, segue na lanterninha com 17 pontos. Bom, após a rodada de amanhã, eu vou fazer também um vídeo pra gente analisar como vai ficar essa tabela. Então foi isso, essa aqui foi uma análise completa. Peço que você deixe um like, comente o que quiser, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. A gente trouxe aqui todos os jogos, literalmente, nessa quarta-feira do Brasileirão. E espero que vocês possam dar aquela força aí no canal. Uma inscrição já tá de excelente tamanho. Tamo junto, rapaziada.